Olá, muito boa noite a você que nos assiste. É um grande prazer, né, o dia de hoje, porque nós trazemos algo a mais para vocês que estão nos assistindo. Os alunos, os tutores presenciais, os coordenadores de polo, nosso boa noite, que vocês aproveitem essa segunda semana de informática que está sendo promovida aqui pelo IFRO Zona Norte, para que vocês aprofundem um conhecimento, né, na área de gestão em TI. As pessoas que nunca ouviram falar de algumas ferramentas que tratamos ontem e que vamos falar hoje, que vocês tirem o máximo de proveito. Estou aqui para receber as dúvidas e perguntas de vocês a respeito da palestra, hoje com um palestrante chamado Marcelo Reck, que vai falar da TI no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Me coloco à disposição e as dúvidas, as interações vocês podem mandar para cá, que estaremos auxiliando vocês. Muito boa noite, professor, seja bem-vindo e que consiga aí passar, né, parte do seu conhecimento a respeito do Tribunal de Contas. Boa noite, professora Sara. Boa noite a todos. O Tribunal de Contas e eu agradecemos muito o convite que o IFRO nos fez para que apresentássemos aos senhores o que há hoje na TI do Tribunal de Contas. O meu nome, como a professora falou, é Marcelo Resch. Eu sou secretário estratégico da Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal de Contas. Trabalho lá no Tribunal de Contas desde o exercício de 2006. Agora, no início do ano, completo 10 anos de Tribunal de Contas. Assumi a Secretaria de TI no exercício de 2012. Até lá, nessa época, antes de 2012, eu trabalhava como analista de informática, encarregado do projeto chamado SIGAP, que é o Sistema Integrado de Gestão e Auditoria Pública. Então, esse sistema, hoje, ele é responsável, começou a ser idealizado no exercício de 2006, e hoje ele é responsável pela prestação de contas mensal de todos os entes municipais, prefeituras, câmaras, institutos, fundos e também do executivo estadual. Então toda a parte financeira de prestação de contas é encaminhada para o Tribunal de Contas utilizando esse sistema. Também neste período o Tribunal realizou diversos investimentos na área de TI, inovou em muitas frentes. Utilizamos lá para desenvolvimento de aplicações do Tribunal tanto ferramentas proprietárias como ferramentas livres, que hoje vamos discorrer a respeito desse assunto. Eu sou bacharel em Sistemas de Informação, sou contabilista, sou especialista em Administração Pública, especialista em Docência do Ensino Superior, também sou especialista em Redes e Segurança de Sistemas. Vamos começar então com a apresentação. Aqui eu trouxe só para posicionar o Tribunal de Contas no nosso município. Então, o Centro Administrativo do Estado fica posicionado aqui, o Tribunal de Justiça aqui, o Tribunal de Contas no centro e mais à direita aqui o Ministério Público. Essa aqui é a Avenida Presidente Dutra. Tá? Então aqui está posicionado o tribunal. Essa é a frente do tribunal, né? Então o tribunal hoje ele possui dois prédios. Nessa parte superior aqui, mais ou menos nessa área, é onde fica a área de TI, a Secretaria Estratégica de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal. E aqui o prédio anexo. Esse prédio aqui possui 8 andares e esse prédio anexo aqui, 4 andares. A entrada principal do tribunal é aqui, e aí aqui dá acesso aos elevadores, tanto para o prédio anexo quanto para o prédio principal, que então ali, como eu já tinha falado, é composto de 8 andares. O que é o Tribunal de Contas? Então, o Tribunal de Contas, ele é uma instituição pública responsável pelo controle e fiscalização da aplicação de bens e recursos públicos, tanto municipais quanto estaduais. Então a responsabilidade, a obrigação do tribunal é fiscalizar a aplicação de todos os recursos financeiros
aplicados pelos municípios e pelo Estado. E como os senhores já sabem, ou informo aqui, com o advento da TI, cada vez mais é necessária a construção e a disponibilização de ferramentas tecnológicas para serem feitas essas auditorias, né? Quando nós falamos de auditoria, temos a questão que, quando uma auditoria no modelo convencional, ela é aplicada em informações, em documentos, em uma busca que é eletiva, ou seja, é eleito alguns documentos, alguns processos para serem avaliados. E com o advento da TI, a auditoria passa a ser feita em 100% da informação. Então, porque quando se constrói uma aplicação, a aplicação vai varrer então toda a informação. Então, quando as informações chegam ao tribunal, os arquivos chegam ao tribunal, hoje eles são recepcionados em formato XML, essas informações elas são validadas e são auditadas integralmente na sua integridade e não simplesmente por amostragem, como era feito na auditoria convencional. Esta aqui é a estrutura do tribunal. Temos aqui o pleno, que é composto pelos 7 conselheiros. Temos o conselheiro presidente e logo abaixo, subordinado à presidência, então temos aqui a Secretaria-Geral do Controle Externo, que é responsável pela execução das auditorias nos recursos públicos, como eu já havia falado, que é a responsabilidade do tribunal. A Secretaria de Administração e Planejamento, que cuida então da parte administrativa do tribunal, e aí folha de pagamento, contabilidade, serviços gerais. A Secretaria Estratégica de TI, então também subordinada diretamente à presidência, né? Estratégica justamente porque hoje a TI é uma área estratégica de qualquer organização. Hoje ela não está simplesmente voltada para a administração. Há pouco tempo atrás, na própria estrutura do tribunal, a TI ela ficava subordinada. Abaixo aqui, era uma caixinha abaixo da administração. Mas o que acontece? A TI não tem atividades, vamos dizer assim, simplesmente para a administração da organização, mas está sim hoje ligada, é uma ferramenta fundamental para o controle externo, é uma ferramenta fundamental para o processamento e julgamento das contas, dos processos, e aqui temos outra secretaria, Secretaria de Processamento e Julgamento, e também como auxílio ao gabinete da presidência. Então essa aqui é a estrutura macro do Tribunal de Contas, né? Então a secretaria hoje ela atende todas essas áreas. Esta aqui é a estrutura da Secretaria de TI, então temos aqui a caixinha da Secretaria, aqui 3 caixinhas de assessoria, então temos aqui a assessoria administrativa, temos a Central de Serviços, tá? E a caixinha da Governança de TI, assessoria de Governança de TI. Bom, a Central de Serviços, ela centraliza todos os chamados do Tribunal de Contas. Hoje, todo o atendimento do tribunal, ele é realizado através de chamado. Então, o usuário acessa o sistema e abre um chamado para atendimento, tanto quando é para atendimento de serviços de hardware, de infraestrutura, quanto de sistemas. Então, todo o serviço que é executado no Tribunal de Contas, na área de TI, obrigatoriamente tem que existir um chamado. Existe uma resolução de número 121 de 2013, que está disponível no site do Tribunal de Contas, tá? O site do Tribunal de Contas é facilmente localizado na internet, é só fazer uma busca, Tribunal de Contas Rondônia, que vai aparecer lá, logo no topo, tce.ro.gov.br. Lá está disponível essa resolução, 121/2013. E ela, vou anotar aqui, para quem quiser anotar, resolução 121/2013. Tá? É só buscar no nosso site que vocês vão conseguir localizar. Tá? Essa resolução, então, ela determina como que a secretaria vai atuar. E aí, nela, obriga que todo o atendimento que a secretaria realize tenha que ter chamado. Desde a presidência até qualquer servidor, estagiário, serviços gerais, não interessa.
qualquer um precisa ser aberto o chamado. E aí com isso nós conseguimos ter controle e realmente saber o que é que a TI está fazendo, quais são os problemas maiores que dão, tanto de incidência em problemas de hardware, quanto incidências nos próprios sistemas, né? Essa central, assim que o chamado chega, ele é direcionado para o departamento. Primeiro é feito, o técnico realiza o atendimento remoto, e aí se houver necessidade, se ele conseguir resolver, ele já resolve. Se ele não conseguir resolver no atendimento remoto, então ele vai passar para a área especializada. Atendimento nível 2, que vai fazer o atendimento presencial, ou nível 3, atendimento de rede, de administração de servidores, ou ainda a parte de desenvolvimento de sistemas. E aí então os analistas que desenvolvem os sistemas vão resolver o problema, passam novamente para a central, e aí a central vai fazer a validação, a checagem, a certificação da solução desse problema com o usuário. Tá? Aqui então, vamos passar agora algumas imagens que demonstram como é a secretaria. Tá? Esse aqui é o nosso gabinete do secretário. Esta aqui é uma sala de integração. Tá? Então é uma sala de reunião, uma sala de integração. A sala do secretário fica justamente nessa parede aqui do outro lado. Tá? E aí o que acontece? Toda a informação, vamos dizer assim, os encontros, as conversas, as reuniões são realizadas nesse ambiente aqui. Tá? Então essa televisão tem uma câmerazinha aqui, né? Já sempre pronta, né? E aí ela possibilita ser estabelecido videoconferência a qualquer momento. Então os usuários e os analistas sentam aqui, fazem a reunião, e se precisar fazer alguma reunião com alguma empresa ou prestador de serviço externa do tribunal, então nós fazemos aqui a videoconferência, e aí dessa forma centralizamos toda a movimentação de pessoas nessa sala, e nas salas de desenvolvimento de sistemas e de infraestrutura não há movimento de pessoas. Tá? Então todo o movimento de pessoas é realizado nessa sala, né, para dar tranquilidade e as pessoas no desenvolvimento poderem trabalhar de forma tranquila. Essa é uma das caixinhas que eu tinha falado lá no slide inicial, que é a assistência administrativa. Então essa é a Terezinha, nossa secretária, né? Aqui dá a entrada para coordenação de infraestrutura, e essa aqui é a entrada da central. Como vocês podem ver, aqui tem um balcãozinho com teclado e um monitor. Tá? Então, quando o usuário precisa de criar uma senha, quando ele é nomeado no tribunal, ele vem até aqui, e aí aqui é feita a criação do usuário e dada as devidas permissões de acesso aos sistemas para o usuário. Ele chega com um memorando, com um documento por escrito do seu chefe, da chefia imediata, dando autorização, permissão para que ele possa acessar os sistemas. E aí então é feito aqui. Hoje a gente também solicita que ele assine um documento em que ele assume que toda a ação que ele tiver no sistema, acesso ao sistema, acesso à rede, alteração de arquivos, ele então assumirá a responsabilidade de toda ação que porventura ocorra com o seu usuário. Né? Hoje a nossa rede é toda certificada, então esse usuário, o nosso Active Directory, o AD, ele emite um certificado para esse usuário, né, que baixa na máquina do usuário no momento que ele loga, né, então ele pode, em qualquer máquina que ele logar da rede do tribunal, no mesmo momento vai baixar um certificado. Né, e aí esse certificado vai garantir que realmente é ele que está fazendo aquela operação. E nesse momento ele assina um documento em que ele assume essa responsabilidade. E a central faz, vamos dizer assim, o cara crachá, né, para ter a certeza de que aquele usuário é ele mesmo. Temos aí a outra caixinha de assessoria da secretaria, que é a governança de TI. Então, esse departamento, essa divisão, ela cuida de toda a parte processual da secretaria. E aí, tanto da parte das aquisições, né, aqui no caso a Nubiana está mexendo aqui com o processo, né,
de aquisição, está fazendo aqui os controles necessários. E aí, da mesma forma, todo o planejamento da secretaria aqui, os gráficos de andamento dos nossos projetos, dos nossos processos, tanto dos projetos de desenvolvimento de sistemas, quanto dos projetos de infraestrutura. Isso tudo passa pela nossa área de governança de TI. Temos aí então aqui a central. Então aqui é a parte interna, né? Essa aqui é a pessoa que faz então a autenticação do usuário, faz aquela validação que eu tinha falado para vocês, tá? Aqui são dois analistas, o Cleildo e o Cleito, que fazem a parte do acesso remoto. Então eles acessam as máquinas remotamente dos clientes, dos usuários, né? E fazem algum atendimento, tentam dar solução ao problema do usuário remotamente. Aqui é a estagiária que faz a filtragem destes chamados. Veja que aqui ela está com fone de ouvido, está com radinho, que o que acontece? Caso algum chamado, aqueles dois analistas que estão sentados na frente aqui, cuidam mais da parte de infraestrutura, né, dos sistemas básicos. Esses dois aqui já cuidam da parte do nosso sistema administrativo. Então, tudo remotamente. Então, caso algum desses quatro não consigam resolver o problema, então o que acontece? No caso aqui, a atendente, ela passa um rádio para o nível 2. Vejam que aqui, na central, é o que nós chamamos de atendimento nível 1. Então, é o primeiro atendimento. Não resolveu, então é passado o rádio para o nível 2, que vai fazer, então, o atendimento presencial. Então, ele vai se dirigir à estação de trabalho do usuário e aí verificar lá o que de fato está acontecendo. E aí, conseguindo, então, resolver, ele passa o rádio novamente para a servidora ou o estagiário que está fazendo o atendimento aqui, e aí informa que o serviço foi atendido e ela então comenta no chamado. Todos os nossos chamados são comentados, né? Então sempre o técnico tem que informar corretamente o que foi, qual foi a ação que foi feita. Não é simplesmente botar lá duas frasezinhas, duas palavrinhas. Ele tem que escrever detalhadamente qual foi o serviço que foi feito, para que porventura no futuro ocorra alguma nova solicitação ou alguma reclamação, a gente tenha como estar documentado para argumentar com o usuário, com a chefia ou com quem for, de tal forma que não fique simplesmente vamos dizer, a palavra de um contra a palavra do outro. Então fica isso documentado, registrado efetivamente. Nós temos, eu falei para vocês as 3 caixas que nós temos lá no slide inicial, as 3 caixinhas que eram de assessoria, de assistência à TI, à secretaria. E logo abaixo, não cheguei a falar lá no slide, mas falo aqui, temos então 2 coordenações. A coordenação de sistemas de informação, tá? Coordenadoria de sistemas de informação, e a coordenadoria de infraestrutura. A coordenadoria de sistemas de informação, ela possui outras 2 divisões abaixo dela, que é a divisão de desenvolvimento e a divisão de informação. De desenvolvimento, como o nome já diz, desenvolvimento de sistemas, e de informação é a divisão que vai cuidar então dos nossos bancos de dados e do nosso BI. Ontem o analista Elias fez uma apresentação falando a respeito do BI, da ferramenta Pentaho, que é utilizada aqui no IFRO, né? Lá no tribunal nós também chegamos a utilizar em alguns momentos o Pentaho. Hoje nós passamos por uma plataforma paga da Microsoft, né? Por opção, toda a parte tecnológica de base de dados do tribunal há muitos anos é Microsoft. Então por esse motivo nós resolvemos optar pelo banco de dados, pelo BI da Microsoft. Tá? Então essa é a Érica, é a coordenadora de sistemas de informação. Aqui também é na sala dela, voltando um pouquinho aqui,
Vejam que aqui, ó, tem uma televisão também na sala dela e aqui tem uma mesa de reunião. Então nessas duas salas é que é feita realmente as reuniões entre os usuários e entre os analistas. A gente evita de ter qualquer tipo de conversa nos ambientes, nas divisões de produção, tanto na divisão de informação, quanto na divisão de desenvolvimento de sistemas, quanto na divisão de infraestrutura. De tal forma que eles tenham tranquilidade lá. Então, quando eles têm que ter uma reunião entre eles mesmos, eles vêm nesta mesa aqui. Então, eles sentam aqui nesta mesa. Essa mesa também, então, conta com uma televisão, com uma câmera para ser feita videoconferência, caso seja necessário. Aqui está acontecendo, no momento aqui, uma reunião entre o pessoal da Secretaria de Gestão de Pessoas e a coordenadora aí de Sistema de Informação. Essa aqui, então, é a divisão de informação, tá? Esse aqui é o Rafael Gomes Vieira, que é o chefe da divisão de informação. Tá? Esse aqui, então, aqui fica os analistas que cuidam da parte de banco de dados, né? E esse aqui é o Rafael Heitor, que é o chefe do desenvolvimento. Ele está de frente para a turma dele, que vai ser agora a próxima foto que eu vou mostrar para vocês. Que é esse pessoal aqui, tá? Então, aqui nós temos a divisão de desenvolvimento, tá? Nós trabalhamos aqui com times. Nós utilizamos lá como base, como método para desenvolvimento de sistemas, para projetos, metodologia ágil chamada Scrum. Tá? Então hoje toda a nossa equipe é separada em times. E este aqui é o time do processo eletrônico. Verifiquem aqui na parede, ó, que nós temos aqui o que nós chamamos de Kanban, tá? Que é um artefato que faz parte aqui do Scrum, né? E que a gente organiza com post-its aqui, ó. Veja que tem os post-its cor-de-rosa aqui fixados, tá? E aí nós temos aqui colunas onde esses post-its caminham, tá? Então aqui nós teríamos o do, que é a fazer. Nós temos o doing, que seria o fazendo, e o done, que seria o feito. Então os post-its vão caminhando nessas linhas aqui. Então, cada time possui um Kanban destes. Aqui, então, como eu tinha falado na imagem anterior, nós tínhamos o time do processo eletrônico. Esse time aqui é o pessoal que trabalha com os sistemas administrativos e esse pessoal que trabalha aqui é o time que trabalha com os sistemas do controle externo, que nem eu tinha falado para os senhores, é o SIGAP. Né? Então aqui, cada um desses aqui é um Kanban para cada time. Então aqui os post-its vão caminhando de acordo com as tarefas vão andando. A gente tem os Kanbans em papel, mas também temos ele em sistema. Tá? Então todas as tarefas aqui são tudo atividades pequenas. Tá? Veja por que são cores diferentes. Quando ela é uma atividade de uma complexidade mais alta, então ela é cor-de-rosa. Né? Não tem post-it vermelho, pelo menos também o post-it vermelho fica muito ruim de escrever. Então o rosa é o nível de dificuldade maior. E os amarelos são os simples, os médios, e os verdes são os de complexidade média. Tá? Então são divididos aí em cores para se ter uma visão mais ou menos de como que estão os trabalhos de forma em cores. E todas essas atividades também são lançadas no sistema. Tá? Nós temos um sistema chamado Redmine que cuida da gestão dessas atividades. Aqui continua a imagem do setor do desenvolvimento. Aqui é a divisão de análise de negócio, tá? Também subordinada à coordenadoria de sistemas de informação. A divisão de análise de negócio cuida de fazer o meio de campo entre o usuário, o gestor do sistema. Tá? Hoje no tribunal todos os sistemas têm gestor, né? Porque o que acontece? Os sistemas, eles não são da TI, né? Os sistemas, eles são os sistemas são do departamento, da divisão, da organização. Então, é necessário que a organização tenha de cada setor um gestor para o sistema.
né? E aí dessa forma ele é que cuida das novidades, do que é que tem que ser feito, do que tem que ser do que tem que ser feito, qual é a alteração, qual é a nova funcionalidade que tem que ser implementada e assim por diante. Não é a TI. Então, esse pessoal aqui é o que faz esse meio de campo. É eles que fazem o levantamento do negócio e aí então passam para o departamento a divisão de desenvolvimento de sistemas. Temos então daí a coordenadoria de infraestrutura de TI, né? E aí aqui o Charles, que é nosso coordenador de TI, certo? A coordenadora de infraestrutura de TI possui duas divisões. A divisão de suporte operacional, que é o atendimento nível 2. É aquele pessoal, como eu tinha falado anteriormente, que quando o nível 1 não consegue resolver o problema remotamente, então vai ser o nível 2 que vai resolver o problema. Ele vai presencialmente lá resolver a situação. E aí, resolvido, vai passar então para a central e a central então vai fazer o comentário como eu havia falado, né? Além do nível 1 e do nível 2, nós temos o nível 3, e aí a DIARC, que é a Divisão de Administração de Redes e Comunicação, que é a divisão que cuida dos servidores, né? Esse aqui é o professor Tiago, ele é instrutor do Senai, né? Cuida dos nossos servidores Windows, está agora nesse momento inclusive proferindo uma palestra aqui no IFRO, falando sobre o Windows 10, né? Que nós estamos hoje trabalhando lá no tribunal para migrar, né? O tribunal já começou, já estamos em fase final dos testes. A partir do próximo exercício estaremos com todas as máquinas clientes funcionando com o Windows 10. Essa aqui é a imagem do nosso parque de servidores no exercício que funcionou do exercício de 2006 até o exercício de 2012. Observem os senhores que aqui, ó, nós tínhamos todos os servidores de rede, né? E aí nada aqui era em ambiente virtualizado. Então nós tínhamos aqui, cada uma aqui era uma máquina, um servidor de rede diferente, né? E em cada um deles nós tínhamos aqui serviços, 2 serviços instalados em cada máquina dessa. E aqui, máquinas desktop, né? Que funcionavam aqui como servidores ou como backup desses servidores aqui de baixo. Tá? Já agora, no exercício de 2012 para cá, nós então agora passamos a utilizar servidores de rede em ambiente virtualizado, tá? E aí, servidores de rack. Então temos aqui servidores Dell, storage de armazenamento e o armário de comunicação aqui com os switches, né? A nossa rede, os nossos servidores, todos eles aqui, essa parte de infraestrutura aqui é Dell, né? E essa parte aqui é Cisco, tá? Então todos os nossos switches são Cisco e os nossos servidores são Dell. Aqui são 3 no-breaks, esse aqui é um no-break de 20 kVA e aqui 2 no-breaks de 10 kVA, tá? Que funcionam de forma redundante, tá? Veja que aqui atrás, ó, tem 2 caixas, 2 seletores de energia. Tá? Então, são 3 na realidade. Um manda aqui para o de 20 kVA, outro manda para o de 10 e outro manda para o de 10. Então, esses dois aqui de 10, eles alimentam ao mesmo tempo os servidores de rede. Tá? Cada servidor de rede, ele tem 2 fontes de energia, cada servidor. Então, entra 2 fios, um de cada lado do servidor. De tal forma que se der problema em um no-break, o outro é possível de continuar fornecendo energia, alimentando o servidor. Isso é o que nós chamamos de redundância. Tá? A redundância não... Redundância. A redundância não é simplesmente termos 2 equipamentos iguais, simplesmente como nós temos aqui, mas 2 equipamentos iguais que fazem o mesmo serviço, ou seja, os 2 servidores, os 2 no-breaks
estão aqui alimentando o mesmo servidor de rede, né? Então isso aqui é o que significa redundância. Bom, aqui nós temos o nosso parque de servidores, tá? Então aqui servidores daí virtualizados. Então nós temos aqui servidores Windows Server 2012, a maior parte dos nossos servidores, os mais críticos, estão hoje, todos eles já migrados para o Windows Server 2012 R2. Temos alguns servidores aqui que ainda estão na versão 2008 R2 e alguns aqui, dois aqui no Windows Server 2003 R2. Esses aqui são servidores de terceiros, então necessitam ficar realmente nessa versão, tá? E aí todo o nosso ambiente é virtualizado utilizando o software de virtualização chamado VMware, tá? Também possuímos servidores Linux, Debian, Red Hat e Ubuntu, tá? Então, como vocês podem ver, o nosso ambiente ele é todo heterogêneo, né? Ele não é, nós não trabalhamos ou só com Linux ou só com Windows. Nós temos os dois, né? E servidores críticos funcionando nos dois, tanto Windows quanto Linux. O tribunal ele possui 3 regionais, tá? Uma regional em Vilhena, outra regional em Cacoal e outra regional em Ariquemes, tá? Como vocês podem ver aqui na apresentação, temos servidores Windows Server 2008 R2, mas aqui na realidade só a parte de autenticação, DNS e DHCP. O Percute, que é o gerenciador de impressão, e o nosso servidor de imagem que grava as imagens das câmeras de vídeo de segurança, né? Por quê? Porque toda a parte de armazenamento de sistemas e tudo mais, os nossos sistemas hoje estão praticamente, não vou dizer 100%, mas 90% dos nossos sistemas hoje são todos web, né? E aí, nas regionais, só temos realmente os servidores para estabelecer a comunicação e não para armazenamento. A parte de armazenamento fica toda nos servidores que estão na sede, tá? No tribunal, na sede de Porto Velho. Aí temos aqui a parte de comunicação, tá? Então aqui, essa parte de cima, como vocês podem ver, tá? São os links da Oi. Então, um link dedicado MPLS para comunicação com as regionais, tá? Aqui o nosso link de internet e aí aqui um link dedicado para comunicação com o servidor do Executivo Estadual. Temos aqui um hardware chamado Google Search Appliance, tá? O Google Search Appliance é uma ferramenta de busca, obviamente, do Google, né? Não, isso dispensa explicações. Só que qual é que é a diferença? Ele é um servidor, né? E aí ficam indexados todos os documentos do tribunal nesse hardware, né? E aí todos os robôs de busca da Google, ou uma grande parte deles, estão aqui instalados. E aí servem somente para a busca dos documentos do próprio tribunal, né? E aí esse hardware, ele funciona, ele tem nos 2 sites, tá? Aqui não comuniquei, não cheguei a comentar, mas temos aqui, ó, site 1, porque nós temos o mesmo conjunto de serviços instalados em 2 ambientes distintos, né? Um está em um prédio e o outro ambiente está no outro prédio. Para caso dê algum problema, deu algum problema no site 1, o site 2 assume. Então tudo funciona redundante, né? Nós temos tudo é gravado nos 2 sites simultaneamente. Aqui nós temos um firewall Palo Alto, né? O firewall Palo Alto é um firewall hardware, né? O Linux fornece, é muito eficiente na parte de firewall, né? Firewall como software. Mas existe equipamentos construídos especificamente para funcionar como firewall. E a Palo Alto é um dos fabricantes, né? Uma dos grandes avanços, das grandes questões que a Palo Alto resolve é que a blacklist, ou seja, os sites indesejados, sites de pornografia, sites
que não podem ser liberados para o acesso interno do tribunal, essa blacklist ela é alimentada diretamente pelo fornecedor. A Palo Alto é uma multinacional e ela cuida desse serviço de manter os equipamentos delas devidamente atualizados. Tá? Temos aqui o Brocade, que é o equipamento que faz a comunicação entre a ligação entre os switches de borda e os switches de núcleo. Tá? Esse aqui é o core principal de switches, tá? Da Cisco, ó, como eu tinha falado, certo? E aí ele faz então a comunicação dos switches com os storages, tá? Com a parte de armazenamento ou com os servidores. Então passa por aqui e aí daqui vai para os servidores, tá? Que estão aqui, certo? Storage e servidores. Então ele é que faz, o Brocade é que faz essa ligação, tá? Como que funciona? O tribunal tem switches espalhados em cada andar, né? E aí esses switches estão ligados por fibra ótica com os switches de núcleo. E aí os switches de núcleo comunicam com os servidores. E aí a comunicação entre os switches é todo feito por fibra e com as estações de trabalho por cabeamento convencional Cat5 e Cat6. Tá? Esse aqui é o diagrama, o dimensionamento do Site 2. Tá? E aí é muito similar aos equipamentos que estão no Site 1. Certo? Este aqui é o equipamento que tem nos dois sites, que é um termômetro por IP. Né? Então o que acontece? Quando há uma variação de temperatura dentro da sala, em que ela passa de 28 graus centígrados, tá? Dispara automaticamente um e-mail para a administração, para os administradores de rede. Né? Então se der algum problema no ar-condicionado, que alguns dos ar-condicionados, que também existem 2 em cada sala, né? Se existir algum problema, esse termômetro por IP vai fazer o envio da informação dizendo que a temperatura está fora do que poderia ser considerado como ideal. Tá? Aí o Brocade também. Este aqui é um robô de backup da Dell. Tá? Então, esse robô de backup são gravados fitas. Tá? Em cada fita desse robô de backup é de 3.2 tera. Tá? E aí, esse robô de fita, ele emite etiquetas de código de barra que são afixadas nessas fitas. E essas fitas vão para um cofre de mídia, né? E esse cofre de mídia, ele é anti-chama, é um cofre de mídia anti-chama, anti-água, anti-umidade, né? E aí essas fitas ficam lá armazenadas para evitar qualquer problema. E esse aqui é um servidor de imagem, tá? O servidor da Bosch, e aí ele controla todas as imagens dos servidores. Esse aqui é um ambiente de virtualização, que o que acontece? No servidor fica a imagem das máquinas clientes, tá? E aí aqui são instalados várias máquinas desktop, e aí elas se comunicam com o servidor, tá? E aí é feito o espelhamento nelas de forma conjunta. Então, ao mesmo tempo, são baixados imagens simultâneas em todas as máquinas, tá? Nas 8, certo? E poderia ser até mais. E ela funciona, esse mecanismo aqui funciona como se fosse um torrent, tá? E aí, conforme a imagem é baixada, tá? O que foi baixado em uma já é aproveitado para as outras, tá? Então, cada vez, conforme vai baixando, mais rápido vai ficando. Foi instalado lá no tribunal também a autenticação 802.1x, em que temos faixa de IP para cada andar, tá? Então, aqui nós temos o prédio de 8 andares e aqui o prédio de 4 andares. Cada andar destes aqui tem uma faixa de IP independente. E aí, qualquer máquina... qualquer problema que há em um dos andares, esse andar é isolado e os outros andares continuam funcionando, porque as faixas de IP são diferentes, né? E o 802.1x certifica também a rede, e aí garante que os switches gerenciáveis aqui, em conjunto com o NPS e o servidor de
certificados e o servidor de AD, do Active Directory, os três em conjunto garantem que a distribuição desses IPs nas faixas corretas, permitindo que cada andar trabalhe com a sua faixa de IP independente. Esse aqui é o software de gerenciamento dos switches, tá? Então veja que parece que é o hardware aqui, ó, mas é um software, tá? E aí aqui é feita toda a manutenção, todo o gerenciamento dos switches é feito através do software como se estivesse no hardware, né? Aqui uma distribuição de como acontece, ó. Temos aqui 4 switches de núcleo e aqui os de borda, que ficam em cada andar, tá? A rede é 100% certificada, como eu havia falado, então isso significa que vem um cabo específico de cada máquina diretamente para o switch que está no armário, no andar. Cat5e ou Cat6. E aí, por fibra ótica, ele se comunica para os switches de núcleo que estão localizados nos sites principais. O tribunal hoje possui 107 projetos de sistemas de informação, tá? Desenvolvidos em C#, PHP e Java. Tá? Mais de 100 bases de dados, tá? Disponibilizadas criadas em SQL Server 2014 e Postgre. E, como eu havia falado, mais de 50 servidores virtuais entre o Windows Server 2008 e 2012 e Linux. Então o tribunal não se preocupa muito com questão de plataforma de software livre ou software proprietário. Na realidade, o tribunal utiliza, né, o que ele acha mais conveniente como tecnologia para o serviço ou aplicação que esteja trabalhando, desenvolvendo. Tá? Possuímos também, além esses 107 projetos foram desenvolvidos pela Coordenadoria de Sistemas de Informação. E possuímos outras 35 aplicações de terceiros ou open source para atendimento de serviços ou Common, para Redmine, que é o nosso gerenciador de projetos, para o Bacula, que é o nosso gerenciador de backup. Então, esse aqui software livre, esse aqui software livre, esse aqui software livre, Nagios software livre, OCS software livre, OpenAudit software livre, esses dois aqui, ferramentas de auditoria, NetEye software de terceiro, LimeSurvey software livre para elaboração de questionário e formulários, Zimbra, servidor de e-mail, software livre, e o Puppet, também software livre. E aí, os dois grandes projetos do tribunal, o SIGAP, que cuida dos sistemas de gestão e auditoria pública, e o eCidade, que é um software público que serve para os módulos de gestão. E aí temos a contabilidade, o financeiro, compras, contratos, folha de pagamento, recursos humanos, patrimônio, almoxarifado, veículos, isso tudo dentro do eCidade. E os softwares de auditoria divididos aqui em contabilidade, pessoal, obras, licitações, gestão fiscal, declaração de bens. Esse aqui, alguns deles, hoje o SIGAP conta com aproximadamente 40 módulos, né? E aí a soma dos dois, mais o que temos aqui do sistema de processo de contas eletrônico, somando todos esses módulos, nós chegamos àquele total que eu falei para os senhores, de 107 aplicações, tá? O site do tribunal, ele foi desenvolvido e disponibilizado no final do ano agora de 2014, tá? E ele é todo responsivo, então ele funciona tanto aqui em ferramentas desktop, quanto tablet, quanto celular. E essa é a tendência de todas as aplicações do tribunal. Agora todas as aplicações do tribunal já estão sendo desenvolvidas de forma responsiva, para que possa funcionar para os 3 tipos de dispositivo. Tá? E aqui temos o time da Secretaria Estratégica de TI. Tá? Eu falo time porque nós temos o seguinte, por definição de um autor que agora não lembro o nome, ele diz o seguinte, existem 3 tipos de grupos de pessoas que trabalham. Né? Nós temos a pessoa, o indivíduo, e aí o grupo. Né? O grupo é quando as pessoas têm os seus objetivos
mas não tem, os objetivos são individuais, mas não existe um objetivo comum, né? Uma equipe é quando se possui um objetivo para o grupo, mas não há um objetivo pessoal, individual, em sintonia com esse objetivo da equipe. Agora, um time, aí a história é diferente. Aí, um time são pessoas com o mesmo objetivo, time, grupo, equipe com o mesmo objetivo. E por isso o time, né? Então, é com isso que nós conseguimos chegar no resultado que chegamos nesse grande volume de sistemas que hoje são gerenciados pela Secretaria de TI, que presta serviço, fornece essa gama de serviços para o Tribunal de Contas, tanto nas áreas administrativas, como na área dos jurisdicionados, da esfera municipal, estadual, como também como ferramenta para o controle externo executar de forma eficiente e eficaz a tempo as suas auditorias, de forma que o desvio dos recursos públicos sejam minimizados, né? Esse é o maior objetivo do tribunal, coibir, né, o desvio de recursos públicos, de tal forma que o recurso público seja utilizado da forma correta, ou seja aplicado na saúde, seja aplicado na educação, seja aplicado em obras públicas, em hospitais, em estradas, né? Ou seja aplicado para o bem da sociedade. Então esse é o principal objetivo do tribunal e nós, como ferramentas de TI, temos a responsabilidade de propiciar de forma segura, né, artefatos que possibilitem que os técnicos os técnicos e auditores tenham a possibilidade de fiscalizar, de auditar essas entidades, a aplicação desses recursos, de forma que o crime realmente seja coibido. Tá? Então, eu agradeço muito a todos vocês aí pelo tempo dispensado à nossa apresentação. O nosso Tribunal de Contas está à disposição. Coloquei no início lá aonde vocês podem nos encontrar, na Avenida Presidente Dutra, bem na frente do teatro, do nosso teatro aqui no estado. Então, vocês, havendo o interesse em conhecer o tribunal, é só nos procurar lá na Secretaria Estratégica de TI, que nós teremos o maior prazer em recebê-los. Tá? Professora Sara? Muito gostaria de agradecer, professor, a palestra. E para você, aluno que está nos assistindo, os tutores presenciais, fica a mensagem final que eu falo o seguinte: às vezes você não conseguiu perceber, enquanto aluno do curso técnico em informática para a internet, o universo todo que é a gestão de TI específica no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Mas o que eu quero que você grave, não tem como a gente passar, não tem, na verdade, os órgãos públicos, todos eles são munidos de informação que vem lá de uma diretoria de informação, né? Tem pessoas capacitadas, gabaritadas para lidar com todos os processos. O professor falou uma coisa, na apresentação dele eu fiquei pensando, né, tentando fazer um link aí com você que está nos assistindo, que de repente deve perguntar, poxa, mas por que tanto de Tribunal de Contas? Mas você conseguiu perceber o tanto de termos técnicos que o professor Marcelo falou? Né? Você é um aluno aí de primeiro período, que entrou há pouco tempo. Você conhecia todos os termos, os equipamentos, quando ele falou de banco de dados, quando ele falou de a questão de duplicação da informação, de confiabilidade também? Então, vá pegando esse pouquinho de conhecimento que você tem, ou se não tem, para que você comece a pesquisar sobre esse universo, porque é o universo que vocês vão estar inseridos logo mais quando terminarem o curso de vocês. Agradecemos a participação dos polos que ficaram até o final. Nosso muito boa noite
e que semana que vem nós teremos aí a nossa prova, né, para finalização das disciplinas de programação orientada a objeto e redes de computadores. Fiquem com Deus e até a próxima.